Oficialmente, bom dia a todos, meu nome é Leandro e a matéria é Ciências. Pessoal, nós estamos numa semana muito legal, que é a Semana do Criacionismo. E hoje é sexta-feira, é o último dia, e mais uma vez você vai ter acesso a um vídeo sobre esse tema, preparado pela capelania aqui da nossa escola. Então você que está acessando aqui esse link dessa aula, acesse também o link lá do outro vídeo, tá bom? Um vídeo muito bacana, mais uma vez mostrando evidências de que de fato a Terra, o universo, os seres vivos, eles foram formados por um ser superior. Inclusive o tema que nós estamos estudando aqui nessa unidade, que é sistema sensorial, ele nos faz lembrar do Criador. Por quê? Porque nós já estudamos os olhos e as orelhas. E nós vimos que essas estruturas são muito complexas. A complexidade dela é muito alta. E essa complexidade alta nos faz acreditar de que elas não surgiram pelo acaso. Pelo contrário, alguém inteligente projetou essas estruturas. Esse alguém a gente chama de Deus. Muito bem, pessoal. E a gente vai fazer o que hoje aqui? A gente vai nesse momento fazer uma revisão rapidinha aqui sobre os olhos, sobre a visão. E depois a gente vai corrigir algumas questões, a gente vai responder algumas questões legais sobre esse tema. Então a aula de hoje serve como uma revisão, porque semana que vem é teste. E o teste vai cair justamente Sistema Sensorial, capítulo 10, os olhos. Tá bom? Então vem comigo, acompanha aqui para essa rápida revisão. Então vocês lembram aqui, esse é o assunto da unidade inteira, os olhos, nariz, língua, ouvidos e pele. A gente já trabalhou esses dois. Mas no teste só vai cair o número 1, tá bom? Eu não coloquei o número 2 no teste, só o número 1. E a gente vai revisar um pouquinho aqui os olhos. Primeiro aqui você está vendo a estrutura externa e a estrutura interna dos olhos. Então, a primeira coisa que você tem que conhecer, gente, do que é formado um olho, né? Então, olha só. Aqui vocês têm as pálpebras, né? Pálpebra superior e inferior, com os cílios. Aqui você tem a parte branca chamada esclerótida ou esclera. Aqui você tem a parte colorida chamada de íris e a abertura no meio da íris chamada de pupila. Agora, em cima aqui da íris toda tem uma estrutura transparente aqui em cima, por isso você não está vendo. Uma estrutura transparente aqui em cima chamada de córnea, que cobre aqui a íris todinha. Ela é um pouco curva e a gente consegue ver melhor nesse desenho aqui embaixo. Então vamos descer aqui. Aí vocês estão vendo aqui a córnea, ó. Córnea é essa estrutura transparente, aqui curva, aqui na frente do olho. Aí, aqui está a íris, aqui está a pupila, que vocês já tinham visto no de lá. E aqui está a parte branca, esclera ou esclerótica. Agora, a gente consegue ver outras estruturas aqui. Que outras? Aqui vocês estão vendo que tem uma câmarazinha, ó, entre a córnea e a íris, ou o cristalino, que isso aqui é a lente do olho, chamada cristalino. Esse espaço aqui é preenchido por um líquido chamado de humor aquoso. Já do cristalino para trás, esse buracão... Epa, não pode falar buracão, tem que falar cavidade, né, gente? Essa cavidade ocular aqui é preenchida por um líquido chamado de humor vítreo. Então aqui, o humor aquoso na câmara anterior do olho e o humor vítreo na câmara posterior do olho, que é a maior. E aqui é o nervo óptico que leva a imagem para o cérebro. Essa camada amarela que reveste internamente o olho é a retina e a camada vermelha que está revestindo de forma intermediária o olho é a coroide, que é uma camada cheia de vasos sanguíneos, tá bom? Para nutrir o olho, porque o olho também precisa de nutrientes, né, para sobreviver. E na retina é a camada onde tem as células fotorreceptoras, que são os cones e os bastonetes que captam a luz, que a gente vai falar agora nessa próxima imagem, que é o processo de formação da imagem. Então, ó, quando a gente, primeiro, para você enxergar, precisa ter luz. Aí a luz bate no objeto e reflete. Então, o objeto reflete a luz. Quando ele reflete, a luz atravessa a córnea, o humor aquoso, entra pela pupila, atravessa o cristalino, atravessa o humor vítreo e atinge a retina. Na retina, a imagem é formada de cabeça para baixo. Então, você está vendo aqui que o ato é de cabeça para baixo. Aí, aqui na retina, os cones e os bastonetes são estimulados, são dois tipos de células. Os cones capturam a cor e os bastonetes a luminosidade. Só o preto e branco. E aí essas células estimuladas levam o estímulo para o nervo óptico, e o nervo óptico leva para o cérebro, e o cérebro então corrige essa imagem distorcida, e assim a gente enxerga normal.
Então, se não fosse o cérebro, claro, você não enxergaria. Então, aqui nós temos algumas doenças oculares, revisando um pouquinho. Lembrando que tudo isso aqui a gente já falou há umas 13 semanas. Aqui está um olho, ó, de uma pessoa que tem miopia. O que tem que acontecer com a imagem, gente? Quando a pessoa enxerga algum objeto, pode ser um ser humano, a imagem tem que se formar em cima da retina. Só que esse olho aqui é um olho tão comprido, que ela se forma antes da retina. Então, a pessoa que tem miopia, ela tem um olho comprido demais ou alongado demais e a imagem se forma antes da retina. E normalmente são imagens de quê? De objetos que estão perto ou que estão longe? Que estão longe. Então, os objetos que estão longe, a pessoa enxerga mal. Aí tem que usar uma lente. Que tipo de lente é? Divergente. Lendo, como é que você sabe que é divergente? Olha o que está acontecendo com os raios aqui, ó. Um raio está na direção, outro raio está na outra. Então são raios em direções opostas. Por isso está divergindo. Um está indo contrário do outro, longe do outro. Então é uma lente divergente que tem que usar quem tem miopia. Aí, ó, a imagem ficou certinha de cabeça para baixo em cima da retina. Agora está correto, a imagem em cima da retina. Agora outro problema, hipermetropia, ó. É o contrário de miopia. O olho é curtinho demais. A imagem, em vez de se formar em cima da retina, se forma após a retina. Aí o que acontece? Essa pessoa enxerga mal objetos próximos. Então ela não consegue nem ler um livro. Fica tudo embaçado. Aí tem que usar uma lente para corrigir. Qual é o nome da lente? Convergente. Olha os raios tudo convergindo numa direção só. Os raios vêm tudo numa direção só, por isso que é convergente. Aí ele corrige o problema e a imagem vem para o lugar certo, ó, em cima da retina. Então a lente convergente resolve o problema da hipermetropia. Aqui já é uma pessoa que tem outro problema. Não é um problema nem no olho longo demais, nem curto demais. O problema não é no formato do olho. O problema é normalmente na córnea. Essa estrutura aqui, ó, transparente na frente da íris. A córnea, ela, você está vendo aqui que ela está um pouco torta. Você está vendo que a córnea aqui está um pouco torta. Então, a curvatura irregular da córnea, esse é o termo que a gente usa. Então, como ela está irregular, a imagem fica distorcida. Olha como está essa imagem torta, gente. Ela tinha que ficar de cabeça para baixo certinho, aqui em cima da retina ela está torta. Então a pessoa enxerga distorcido, seja perto ou de longe, quem tem essa doença chamada astigmatismo. Aí tem que usar uma lente especial, que é chamada lente esférica, para corrigir esse problema. E mais uma coisa que a gente falou foi a adaptação dos cegos ao dia a dia, que a gente falou do sistema Braille, onde a pessoa não enxerga, mas a pessoa tem um tato e usa o dedo indicador para poder sentir esses pontinhos, e a gente criou um alfabeto especial para poder enxergar. E aí esse Braille pode ser usado em livros, pode ser usado em elevadores, pode ser usado em telefones, em teclados de computador, tá certo? E a gente falou também do cão-guia, que é também mais um auxiliar para quem tem deficiência visual, poder se locomover na cidade. A gente falou de outros tipos de problemas relacionados à visão, mas falamos também sobre espelhos. E tem dois tipos de espelhos, né? Vocês lembram? Espelhos planos e espelhos curvos ou esféricos. Então, no espelho plano, olha o que acontece. Ele dá uma noção de profundidade exata e ele inverte a imagem. Quando você levanta a mão direita, a sua imagem levanta a mão esquerda. Então, a imagem é invertida da esquerda para a direita no espelho plano, mas a profundidade é real. Ele dá uma noção de profundidade exata. Já o espelho esférico, uma esfera é assim, né, gente? Redonda. Aí o que acontece? A parte de dentro pode ser usada para formar a imagem ou a parte de fora. Quando a parte de dentro da esfera é usada, a gente fala que é a parte côncava. Quando a parte de fora é a parte convexa. Então essa aqui é a parte côncava. A parte de dentro da esfera está sendo usada para fazer o espelho. Aí o que acontece? Ele amplia a imagem. Aí você está vendo direitinho o dente da pessoa, se tem cara e se não tem. Usado lá pelo dentista. Já a parte convexa, que é a parte de fora da esfera, é usada para fazer o espelho. O que ele faz? Ele reduz a imagem. Então você está vendo que aqui é um corredor enorme, mas está bem pequenininho, está todo reduzidinho aqui para a pessoa ver, conseguir enxergar o corredor todinho. Então o convexo reduz e o côncavo aumenta a imagem. Então esses dois são espelhos esféricos ou curvos. E esse aqui é o espelho plano, tá bom? Então esses são os tipos de espelhos. Então, minha gente, é isso. Isso aqui é uma revisão básica do que a gente falou sobre esse assunto. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai responder algumas questões sobre essa temática. Sistema sensorial, os olhos. Aguardo vocês. Muito bem, pessoal. Então vamos agora corrigir ou responder algumas questões
sobre esse tema, sistema sensorial, os olhos, tá bom? E eu vou tirando aqui de uma em uma questão, vou lendo para vocês e fazendo a explicação. Primeira questão que eu trago aqui para vocês, número 1. Por que piscamos sem querer quando um clarão inesperado atinge os nossos olhos? Óbvio, um clarão e você pisca o olho. Por que será que isso acontece? Gente, porque o piscar é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, quando a gente pisca o olho, o que a gente está fazendo? A gente está fechando para que essa luz forte não atinja com toda a intensidade os nossos olhos e não prejudique os nossos olhos. Tá bom? Então, a resposta é essa. Vamos para mais uma questão aqui para vocês, hein? Questão número 2. Atenção! Uma mãe levou o seu filho, estudante do colégio, para a feira, e aí chegou lá, tinha um peixe e ela queria comprar um peixe bem fresquinho. E aí o filho, o estudante, chegou e olhou para ele assim e falou: mãe, esse peixe aí não tá fresco não. É melhor a senhora não comprar não, eu já percebi isso. E aí vem a questão: será que esse aluno ele identificou que o peixe não estava fresco apenas utilizando um sentido do seu corpo? Ou é provável que tenha sido utilizado mais de um sentido? E a resposta é simples. É provável que tenha sido utilizado mais de um sentido, sim. Por quê? Principalmente se tratando ali que ele identificou que o peixe não estava fresco, os principais sentidos que a gente vai utilizar é o quê? O sentido da visão e o sentido do olfato. Então, o que ele viu e o que ele sentiu ali não estava legal. Então, mais de um sentido foi utilizado. Então, vários sentidos são utilizados para a gente fazer a identificação do ambiente. Essa é a resposta. Vamos para a questão número 3 aqui, pessoal. Por que temos mais dificuldades para enxergar em ambientes escuros? Você sabe disso, a gente já revisou ali. Nós só conseguimos enxergar se houver luz. Por quê? Porque a luz precisa atingir o objeto, ser refletida e entrar nos nossos olhos. Então, se o ambiente tem pouca luz, vai ter pouca reflexão. Se tem pouca reflexão, ela pode não atingir nossos olhos e a gente não enxergar nada. Então, pessoal, se não tem luz nenhuma, não tem reflexão, você não enxerga. Se tem pouca luz, tem pouca reflexão e você enxerga mal. Tá bom? Então é isso. Quarta questão. A cor do olho se deve à pigmentação de qual estrutura? De qual estrutura? Que parte do olho aqui é a parte colorida, gente? Então vocês estão vendo aqui, no meio do meu olho tem essa parte aqui colorida. Meus olhos são castanhos escuros. E qual é o nome dessa parte do meu olho que está colorida? O nome é íris. Isso mesmo. Então a íris é a parte colorida do olho. No meio da íris tem uma abertura chamada pupila. Essa abertura pode aumentar ou diminuir de tamanho, tá bom? Mas a parte colorida do olho é a íris. Próxima questão que eu estou aqui trazendo para vocês, a questão número 5. Qual o caminho da luz até a retina? Eita, eita, eita! Atenção, hein? Para eu poder enxergar, por exemplo, para eu poder enxergar essa questão aqui, o que tem que acontecer? Tem que ter uma luz. A luz bate nesse papel, reflete e entra no meu olho. Quando ela entra no meu olho, qual o caminho... Eita, foi mal, pessoal, nada de dar risada aí. Qual o caminho que a luz faz aqui dentro do meu olho? Vamos lá. Primeiro ela passa pela parte transparente que tem na frente do meu olho, chamada de córnea. Depois ela passa por um líquido que tem atrás da córnea, chamado de humor aquoso. Depois do humor aquoso, ela então penetra pela pupila e atinge uma lente do meu olho chamada de cristalino. Depois do cristalino, ela vai para um segundo líquido que tem atrás do cristalino chamado de humor vítreo. Depois que a luz atravessa o humor vítreo todinho, que preenche, né, o globo maior do meu olho, ela atinge a camada interna do meu olho chamada de retina. Então esse é o caminho que a luz faz para atingir a sua retina. Passa por várias estruturas, não é, pessoal? Fantástico. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta aqui é de verdadeiro ou falso. Eu vou ler a frase e você que está assistindo vai dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeira frase. O humor aquoso, que eu acabei de falar, é um líquido que está localizado entre a córnea e o cristalino e na câmara anterior do olho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Realmente, atrás da córnea está o humor aquoso, eu falei, e ele fica entre a córnea e o cristalino, na parte anterior do olho. Na parte posterior do olho tem uma câmara enorme onde fica o humor vítreo, aí é outra coisa, mas é verdadeiro essa. Vamos para a letra B. Cristalino é uma espécie de lente do olho, que está situada atrás da íris, que é essa parte colorida. Ela é sólida e transparente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também! Então a nossa lente do olho é o cristalino. E a letra C, ó, o humor vítreo. O humor vítreo é uma substância gelatinosa e transparente que preenche a cavidade maior do globo ocular, atrás do cristalino e à frente da retina. Verdadeiro ou falso? Você sabe que é verdadeiro! Acabei de falar aqui, meu filho. Então você está vendo que o número 6 são todas verdadeiras. Vamos para número 7 agora, hein? Quais as funções dos cones e bastonetes? Antes de eu responder isso, eu quero falar o que são cones e bastonetes. Pessoal, a gente está falando aqui da retina, que é a camada interna do olho. É onde a gente processa a imagem. Na retina estão localizados dois tipos de células, cones e bastonetes, que são células chamadas de fotorreceptoras. Por quê? Porque elas são ativadas pela luz. Então, quando a luz entra no seu olho, ela tem que ir lá para a retina e lá ela estimula esses dois tipos de células, cones e bastonetes. Mas a pergunta é, qual a função desses cones e bastonetes que está na retina dos seus olhos? Os cones, eles são responsáveis pela formação das cores. Ó, você vai lembrar, CC, cone e cor, das cores. E os bastonetes são responsáveis pela luminosidade. E aí a gente diz que a gente enxerga, então, faz a diferenciação entre preto e branco através dos bastonetes. Tá bom? Mas a visão em cores através dos cones. Questão número 8. A íris é responsável pela percepção da imagem. Verdadeiro ou falso? A íris é responsável pela percepção da imagem. Gente, íris é essa parte colorida. Isso é verdadeiro ou falso que eu falei? Falso. A íris, ela só dá essa coloração aos olhos e no meio dela tem a abertura chamada pupila, que ela contrai para entrar pouca luz ou ela dilata para entrar muita luz. Mas a percepção da imagem não tem a ver com a íris. A percepção, na verdade, da imagem, na verdade, tem a ver com várias estruturas do olho. Tem a ver com o cristalino, que é a lente. Tem a ver com a retina. Tem a ver ali com o nervo óptico, que depois vai levar essa imagem para o cérebro. Agora, a gente dizer que essa parte colorida, a íris, é que garante a imagem? Não. Não. Ela dá a coloração ao olho. Então, gente, tá errado essa número 8. É falso. Agora eu já pulo aqui para a questão número 11. Acompanha aí que ao final você vai entender esses números. Questão número 11. Qual a diferença entre miopia e hipermetropia? Senhoras e senhores, são dois problemas relacionados ao tamanho do globo ocular, dos olhos. Aqui está um olho normal, ó. Quando a pessoa é míope, o olho é alongado demais. Ele é muito longo. E aí o que acontece? Quando a pessoa vai enxergar objetos distantes, a luz não chega na retina. Eu falei para vocês que a luz tem que atravessar o olho aqui e chegar na retina, em cima. A imagem tem que se formar em cima da retina. Só que quem é míope tem um olho tão grande que a imagem se forma antes da retina. Não é em cima, é antes. E aí, então, a pessoa enxerga mal objetos distantes. Então, ela é uma pessoa que precisa de usar óculos para enxergar os objetos que estão longe. Então esse é o problema da miopia. E qual o problema da hipermetropia, Leandro? É o contrário. É um olho que é curto demais. A miopia é longo demais, a hipermetropia, o olho é curto demais. Aí os objetos perto chegam com muita luz no olho e aí a imagem se forma atrás da retina. A miopia era antes da retina. A hipermetropia é atrás da retina. Aí a pessoa também, aí ela vai ter dificuldade o quê? Para enxergar de perto. Que a luz chega muito forte e aí vai para trás da retina a formação da imagem. Então, pessoal, miopia, problema para enxergar para longe. Hipermetropia, problema para enxergar para perto. Às vezes pega um livro e não consegue ler. Então, esses são os problemas de miopia e hipermetropia. Número 12. Qual o caminho que a luz faz dentro do olho? Já falei, mas vou falar de novo. Ela atravessa a córnea, depois o humor aquoso, depois a pupila,
depois o humor, depois o cristalino, depois o humor, vítreo e aí chega na retina. Vamos para frente. Aí da retina ela vai para o nervo óptico, do nervo óptico vai para o cérebro. E aí você tem a interpretação da imagem. É isso aí. Questão número 13. Quando olhamos um copo na mesa, como fica a imagem na retina? A imagem fica de cabeça para baixo. Então todas as imagens que nós vemos aqui, elas chegam à retina de cabeça para baixo. Ô Leandro, por que eu enxergo normal? Porque depois o cérebro ele faz a correção. Questão 14. Qual é o tipo de lente que deve ser usado em pessoas que têm hipermetropia? É a lente convergente, pessoal. Existem basicamente dois tipos de lentes, né? Que é a lente convergente e a divergente. A convergente, ela faz todos os raios convergirem na direção só. A divergente, ela espalha os raios. Então, quem tem hipermetropia tem que usar a lente convergente para corrigir o seu problema. Questão número 15. Miopia é uma dificuldade para enxergar de perto ou de longe? Já falei isso. É de longe, de longe. Quem tem miopia tem problema para ver, ler até o nome do ônibus que está vindo. Porque nome enorme a pessoa tem problema para ver. Se tiver miopia, tem que usar óculos. Agora vem, que tipo de lente vai usar? Convergente ou divergente? Divergente. Se a hipermetropia eu falei que era convergente, a miopia ao contrário, tem que usar o quê? Divergente. Número 16. Óculos com que tipo de lente, nos óculos, que tipo de lente vai concentrar a luz solar? É a lente convergente ou a lente divergente? É a lente convergente. A lente convergente. Pera aí, deixa de brincadeira aí, viu, pessoal? Vamos prestar atenção aqui. Olha só. O que é convergir? É direcionar todos no mesmo caminho. Então, se eu tenho uma lente que é convergente, a lente que é divergente. Se eu pegar então a luz solar e fazer ela passar pelo óculos, pela lente convergente, todos os raios vão convergir numa direção só. Então, qual tipo de lente faz a luz do sol convergir numa direção só? A lente convergente, tá bom? A divergente vai fazer a luz solar espalhar, cada uma vai seguir uma direção diferente, tá bom? E a questão 17, que é a última questão, está perguntando o seguinte: existem situações onde é necessário usar o Braille? Dê exemplos. Como assim, Leandro? Braille? Você lembra que Braille é um tipo de alfabeto, que é uma linguagem que é utilizada para pessoas que são cegas. Então, já que a gente está falando de visão, a gente tem que falar de problemas da visão e da cegueira, que é um problema maior, vamos dizer assim, da visão. Então, onde é que a gente pode usar o Braille? Está perguntando aqui. Pode ser utilizado em livros, pode ser utilizado em teclado de computador, pode ser usado em telefone, pode ser usado em elevador. Então, existem, pelo menos eu já citei aqui 4 para vocês locais onde o Braille pode ser utilizado. Mas tem uma pergunta junto com a 17. Qual a importância do Braille? Qual a importância, pessoal? A importância é promover a inclusão de pessoas que são cegas. Então é claro que essa pessoa pode ter perdido um dos sentidos, mas essa pessoa tem todo o direito à vida, à felicidade e a todos os direitos. Portanto, precisam ser incluídas sim na sociedade. Não apenas quem perdeu a visão, quem perdeu a audição, quem perdeu os diversos sentidos, também merecem continuar vivendo, merecem ter o direito aos bens, à sociedade, a usufruir, né, a vida, tá bom? Então, mais e mais a gente deve trabalhar essa questão de estar promovendo realmente o que a gente chama de adaptação da nossa sociedade, tá bom? Então, gente, estão aqui corrigindo todas as questões para vocês. E aí você pergunta, Leandro, da onde que vem essa ruma de número aí e essas questões todas aqui? Gente, essas questões estão no livro de vocês. No capítulo 10, que fala sobre sistema sensorial, os olhos. Eu peguei, tirei as questões de lá e trouxe para vocês. Portanto, vocês agora vão fazer o quê? Vocês podem dar pausa nesse vídeo e aí pega o livro de vocês, pega um lápis e vai responder essas questões lá. E aí essas questões estão nas páginas 6, páginas 7 e página 14.
Essas questões todas aqui estão nessas 3 páginas. Vocês vão responder essas 3 páginas tudo direitinho lá. E aí vão tirar foto, postar no Eclass e enviar para mim. Tá bom, pessoal? Então, foi um prazer estar com vocês. Por hoje é só. Lembrando que semana que vem é teste de ciências. Teste de todas as matérias. E o de ciências, como sempre, na quinta-feira. E qual o assunto, Leandro? Justamente o assunto da aula de hoje que eu fiz essa revisão. Sistema sensorial, os olhos. Então a gente vai falar desse tema nas 10 questões do nosso teste. Então faça essa questão e me envie ainda hoje até umas 5h30, 5h50, porque vai ajudar você a compreender mais ainda o assunto. Além disso vale nota, né? Então por hoje é só, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.